fico sempre bastante encorajado quando ouço orar em outras línguas, porque o povo de Deus é assim, não fala só português. Isso é muito bom. E também mostra que, na verdade, ainda que falemos línguas diferentes, nós somos um só povo. Por isso é que não é estranho quando eu gosto muito de viajar, todos já sabem isso. Não viajo tanto quanto gostaria. Mas quando eu vou a qualquer igreja, fico em casa, eu sinto que ali está o meu Pai. Isso é muito bom. E é um pouco sobre isso que nós hoje vamos falar, sobre sermos filhos e muito mais. Não é? É interessante esta temática do livro de João, que eu estou, como vocês sabem, a primeira carta de João é que temos vindo a tocar estas últimas 3 semanas. Não é? Mas eu gostava de te encorajar esta manhã a pensar, se tu fosses filho do rei Carlos II da Inglaterra, Terceiro, obrigado, não está atento, obrigado. Carlos III da Inglaterra, será que a tua vida seria diferente? Se tu fosses filho da família Amorim, da família Amorim cá de Portugal, não é? Que é uma família que tem um bocadinho mais do que precisa. Se tu fosses filho, parte daquela família, será que a tua vida seria diferente? Possivelmente. Agora pensa comigo, tu sendo filho de Deus, a tua vida é diferente ou não? É que alguns de nós ainda temos a velha ficha aqui na nossa cabeça. Ainda achamos que aquilo que nós éramos, nós continuamos a ser. Eu acho que esta noção que precisamos de ter, que João fala algumas vezes, é que vai trazer uma nova dimensão para a nossa caminhada com Deus. O nós percebermos que nós somos filhos de Deus e não só, muito mais. Iniciamos esta mensagem falando acerca no capítulo 1 que nós vimos, da importância de que Cristo é tudo para nós. Ele é a nossa luz, Ele é o nosso defensor, aquele que advoga a nossa causa. E João nos encoraja a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. O nosso próximo é qualquer pessoa, e são todas as pessoas. O próximo são todas as pessoas com quem Deus te vai encontrar. E a semana passada tocámos no assunto da importância de estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E vimos que a melhor maneira de estarmos preparados para a chegada de Jesus é viver com Ele todos os dias. A mensagem da vida de Jesus não deveria trazer medo ao nosso coração, mas deveria trazer uma santa preocupação, ou uma santa inquietação para sermos como Ele quer que nós sejamos. Aí chegamos ao capítulo 3 hoje, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de facto somos. É muito interessante esta parte, não é? E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu e Ele também. Amados, agora somos filhos e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver tal qual Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Que grande palavra. Esta expressão, vede, esta chamada esta forte exclamação que Ele dá, como que uma paragem para tu contemplares. Vê que grande oportunidade Deus te deu a ponto de ser chamado filho de Deus, filha de Deus, e de facto o és. Eu não sei se isto processa bem na vossa cabeça, porque verdadeiramente, assim como pertencemos se calhar a uma escola, se calhar como pertencemos a uma igreja prestigiosa como o Caminho, não é? Assim como sermos parte de uma família influente, ilustre, pode trazer inspiração à nossa vida, levar o nome da família de Deus mantém os homens no caminho certo e nos deve fazer dar um rumo à nossa vida. De facto, nós somos filhos de Deus. Que coisa incrível, não é?
filhos de Deus. Não só temos o nome, mas somos. É interessante o que diz lá o livro de João, capítulo 1, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta mudança. Então, olha para o irmão que está ao teu lado e vamos falar na Bíblia para todos e diz assim: vê com que amor o Pai te amou a ponto de ser chamado filho de Deus e realmente o és. Consegue dizer essa pessoa que está ao teu lado? O Pai te amou a ponto de ser chamado filho de Deus e de facto tu és. Incrível, não é? Vê como... Eu não sei. Nós podemos terminar aqui a mensagem se nós conseguíssemos capturar tudo o que isso significa. Filho de Deus. O que significa ser filho de Deus? Realmente é incrível. Há duas imagens que podemos ver, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. A primeira delas é aquela imagem que Deus teve com o seu povo, o povo de Israel, a imagem da aliança. No Antigo Testamento aparece esta ideia muito clara de uma aliança que Deus fez com um povo chamado o povo de Israel. Deus seria o seu único Deus e eles seriam para ele um povo muito especial. O seu povo. E ao serem parte da sua nação, ao serem parte do seu povo, dizer a responsabilidade de viver uma vida de obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, para haver uma comunhão com este Deus. Ou seja, a sua obediência alimentava aquela aliança de amor que havia entre um Deus que criou os céus e a terra e um povo que estava aqui na terra. Mas no Novo Testamento não há somente a ideia da aliança, uma ideia incrível, que é a ideia da adoção. É uma ideia de nós também ter uma aliança, é nós sermos incorporados, levados para dentro da família de Deus. Efésios desenvolve muito este tema, muito interessante da adoção. A adoção como filhos. A ideia de que, por este ato deliberado, Deus nos ter escolhido para si, nós somos parte da família dele. E o que é que tu e eu fizemos para isto? Nada. Na verdade, simplesmente dissemos a Deus: ok, Deus, tu me convidas e eu aceito. Certo? O resto esquece. Tu não és melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Para Deus ter escolhido, mas é pela sua graça e pela fé, como diz o livro de Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É este ato de fé, esta resposta favorável a Deus, que nos torna parte desta família. Claro, ser filho de Deus traz este conceito de nova identidade. Algo que nos leva para um patamar de relacionamento diferente com Deus. E eu penso que um dos maiores, se calhar, dilemas e problemas que nós como cristãos temos é que, ainda que somos filhos de Deus, aquele shift, aquela mudança ainda não aconteceu na nossa mente. Ou seja, nós ainda nos vemos como do passado. Imagina tu que o nosso amigo Amorim me convida para ser parte da família dele e me dá uma casa com... Já não pode ser 4 quartos, não é? Eu tenho a minha família está a crescer muito, não é? Tenho 6 netos. Bem, tem que ser uma casa com uns 10 quartos, vamos por assim, não é? Para ser generoso. E me dá uma casa com 10 quartos. E aquela casa tem piscina. Não é junto ao mar aqui no norte, gente. É junto ao mar do Algarve. Mas não com água poluída, está bem? Okay, alguns viram. Mas agora, ele me dá aquela casa, né? E ele me diz: ok, tu és da minha família e eu te ofereço esta casa para tu viveres. Mas eu continuo no meu apartamento. Já vivo lá há tantos anos. Vivo ali há 28 anos. Vai fazer 29, né?
E como eu gosto muito daquele apartamento, que é meu há 29 anos, eu continuo a pensar que a minha casa é... Não é. Eu tenho uma nova casa agora. Onde é que é? Ok, alguns estão a ouvir bem a minha mensagem agora. Interessaram-se pelo tema. E o que acontece? Mas se eu não mudo este chifre na minha cabeça, se eu não mudo esta ideia, eu vou continuar a fazer o quê? A viver como um habitante daquela rua tão cheio de carros, cheio de confusão. Mas é um lugar onde eu gosto de viver, na verdade. Mas muitos de nós somos, quando conhecemos Jesus, nós carregamos connosco a nossa velha identidade, olhamos para nós como uns velhos. Vemos a nossa vida à luz das nossas experiências do passado, à luz da nossa história do passado, e qualquer história não desaparece. Mas nós precisamos de ler a nossa vida à luz da nossa nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Agora, pensa tu sendo filho de Deus, tendo Deus como Pai, o que é que tu podes fazer? Onde é que tu tens acesso? Imagina comigo, não é? Quais os privilégios que tu tens como filho de Deus? Os benefícios de ser parte da sua família. Como é que a tua realidade hoje pode mudar à luz desta verdade? Bem, como uma moeda tem duas caras, qual é as tuas responsabilidades também? Qual é a tua chamada como filho de Deus? Como é que tu vais viver? Como é que tu vais relacionar com outros? Como é que tu vais perdoar outros ou não? Como é que tu lidas com os desafios que temos da vida, do dia a dia? Se tu és filho de Deus, não devia haver razão para nós vivermos aflitos ou sem esperança, como se a vida dependesse somente de nós. Não pode ser assim. Porque Deus é o nosso Pai. E Ele tem tudo o que tu e eu precisamos. O que eu vejo é que nós realmente nos convertemos. Eu não ponho em dúvida a nossa conversão, de muitos de nós. Mas o que eu sei, o que eu vejo é que muitos de nós ainda vivemos a nossa velha identidade. E João traz isto por causa da questão do pecado também. Há muitos de nós que ainda colhem os ombros e dizem assim: eu sou pecador, eu não consigo ser melhor. Mas tu e eu não somos mais pecadores. Ficar maluquinho. Não, a verdade é essa. Tu pensas dessa forma, que estás a ficar maluquinho. Tu e eu não somos mais pecadores, que às vezes acertam, não somos santos que por vezes pecam. Ou seja, nós precisamos de assumir uma nova identidade, e o apóstolo João começa assim este capítulo, porque isto é fundamental para nós percebermos a nossa relação com o pecado. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus e realmente somos filhos de Deus. Mas isto, na verdade, não é tudo, porque ele aqui abre um novo horizonte, que é muito interessante. Ele diz a seguir, não é? Porque agora, isso é noutra passagem que fala, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Porquê? Porque João diz que, voltando aqui para o texto que estamos a estudar, capítulo 3, versículo 2, diz ele assim: amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhante a Ele, porque o veremos como é. O que João estava a entender, estava a alargar, era este conceito que o apóstolo Paulo tinha desenvolvido um pouco antes, que era que nós iremos ver Jesus e o vermos será ver uma realidade. Não é? Sócrates usava muito e Platão usava muito a ideia de uma caverna em que nós não vemos a realidade. E basicamente a nossa vida aqui na Terra é como que um espelho, é como que uma aparência daquilo que é realmente real, que é Deus. E o apóstolo Paulo desenvolve em vários versículos esta temática. Lá em Filipenses ele diz assim: porque a nossa pátria está nos céus. E temos várias nacionalidades aqui, mas a pátria daqueles que são filhos de Deus é só uma.
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, quando Cristo se manifestar, quando Cristo vier, Ele está a pegar novamente no tema da vinda do Senhor Jesus. Está implícito este tema da expectativa da vinda de Jesus. Quando Ele vier, nós iremos ser semelhantes a Ele. Porque o veremos realmente tal qual Ele é. E é interessante esta ideia de ver a Deus, não é? Ele fala aqui, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Conta essa história de um homem simples que frequentemente frequentava uma catedral para orar de joelhos, diante do crucifixo, da imagem de um Cristo crucificado. Mas alguém notou que ele não pronunciava palavra alguma. E não movia as suas bocas nem nada, ficava simplesmente em silêncio. Até que alguém lhe perguntou o que é que ele fazia ali ajoelhado. Este homem simples respondeu: eu o contemplo e ele me contempla a mim. A expectativa da segunda vinda de Jesus é uma oportunidade para nós contemplarmos Jesus. E ao fazermos isto, deixar que Ele também fale connosco. E João estava claramente a perceber este conceito. Este conceito de que, perante esta iminência da vida de Jesus, perante realmente o momento em que Ele vai voltar, a nossa vida tem que ser diferente. Por isso é que Ele fala e a si mesmo, e todo o que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Ou seja, se tu tens uma expectativa de que Jesus vai voltar, tu vais estar ocupado a fazer o quê? O que Ele quer. Semana passada falávamos acerca daquelas crianças que são apanhadas a fazer as neiras quando os pais chegam a casa. Já foram apanhadas, ali não foi apanhada, não. Okay. E há muitos de nós, se não estamos atentos, quando Cristo vier, o que é que estamos a fazer? Esta é a grande mensagem. Ou seja, nós estamos preparados para que Cristo, se vier hoje, Ele não seja apanhado, desprevenido. Não é dizer assim: olha, espera mais um pouco, eu vou arrumar a casa, eu vou preparar a casa para te receber. Não, é aquele momento. A mensagem da vinda do Senhor Jesus Cristo traz consigo, não é uma mensagem de medo, não é uma mensagem de inquietação, mas é uma mensagem para tu e eu estarmos preparados e para tu e eu anunciarmos esta mensagem. Ou seja, é algo que deve nos mexer para isso. E a partir do versículo 4, o apóstolo, depois de falar esta coisa basilar, que é: nós somos filhos de Deus. Tu e eu somos filhos de Deus, conhecemos Jesus. Então, como é que nós nos relacionamos com o pecado? Ele começa então a falar acerca disso. E todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E sabeis que Ele se manifestou, Jesus se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive da prática do pecado, porque nele permanece a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisso são manifestos filhos de Deus e filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Agora pergunto-vos eu: o cristão peca ou não peca, afinal? Esta é uma daquelas passagens que dá muito para falar, mas claramente percebemos que João está a levantar um assunto muito interessante, que é: o pecado não pode ser uma atitude normal na vida do cristão. O pecado não pode ser banal na nossa vida. Eu peco porque sou humano. Eu ouço tantas vezes estas orações. Gente, temos que mudar a ficha, ok? A ficha não é essa. A ficha é que tu és filho de Deus. Não é que tu és humano. Eu não estou a dizer que tu não pecas. Mas se tu não assumires a tua nova identidade, tu vais continuar a fazer sempre o mesmo.
realmente o apóstolo Paulo, o apóstolo João já tinha dito no princípio, não é? No capítulo 1, que dizia assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E fazemos Deus mentiroso. Então, o que ele está a pôr em causa não é o pecar, mas o viver no pecado. Ou seja, não vive habitualmente no pecado. O estado natural, habitual do crente é não pecar. Não é pecar. Okay? O estado natural do crente é não pecar. O resto é desvios. Se tu assumes que a tua identidade normal é pecar, o que é que tu vais fazer? Vais pecar. Mas o pecado, Cristo morreu para destruir as obras do diabo, que é o pecado. Então, se Cristo o destruiu, quando nós estamos a viver em pecado, nós estamos a viver aquilo que Cristo já destruiu. John Stott diz assim: como o pecado é uma corrupção interna da natureza humana, e ele nos mantém escravizados. Não são alguns atos ou hábitos que nos escravizam, mas a infecção maligna de onde eles procedem. O pecado mesmo. Muitas vezes no Novo Testamento somos descritos como escravos. Por isso Jesus afirmou aos fariseus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, há aqui uma nova mensagem que eu acho que precisamos de perceber. Eu estava a pensar muito acerca disto, essas últimas noites, tenho pensado muito acerca deste tema, porque senti que tinha que tentar colocar isto o mais fácil possível para nós entendermos e para eu também entender. Eu acho que há 3 grandes erros quando nós pensamos no pecado. O primeiro deles é quando nós negamos que pecamos ou desvalorizamos o pecado em nossa vida. Eu acho que o que percebemos aqui é que o pecado é transgressão da lei. É algo errado. Muito mal. O pecado, nós estamos a dar uma porta aberta a Satanás. Então, nós não podemos desvalorizar. Nós não podemos simplesmente arrematar os nossos erros dizendo assim: eu sou humano também. Esquece. Não é assim. Nós temos que perceber que o pecado é mau. Temos que perceber que o pecado é uma porta aberta na nossa vida. E quando nós vivemos pecado, aquilo vai se tornar um hábito em nossa vida, vai se tornar um vício, vai se tornar uma forma de viver. E por isso, o primeiro grande erro, quando nós pensamos, olhando para o pecado, a primeira coisa errada é nós negarmos isso. Negarmos que aquilo é mau, aquilo é pecado. Aquilo é errado. O segundo problema é quando aquilo deixa-nos sem esperança. Quando aquilo traz uma condenação tão grande em que nós achamos que não há perdão para nós. Já alguém pensou assim? Já alguém que se viu amarrado num pecado e pensou que ele não tinha valor? Alguém? Além de mim? Alguns. Alguns levaram com a cabeça, mas não queriam levantar a mão. Ok. Realmente é. Há muita gente, muitos cristãos vivem sem esperança e vivem condenados. O pecado é errado esta postura também. Porquê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, não estou a desvalorizar o pecado. Mas o que eu estou a dizer é que o pecado, quando vem à nossa vida, quando o Espírito Santo fala connosco, não é para nos condenar, mas é para nos aproximar de Deus. Ou seja, quando nós percebemos que pecamos, nós não temos que ficar sem esperança. Nós temos que voltar ao capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Ou seja, nós temos que perceber que o pecado não nos deixa sem esperança. A esperança está em Jesus. Então nós voltamos para Jesus. O terceiro grande erro na questão do relacionamento com o pecado é nós sermos apanhados pelo pecado, vivendo num ciclo de pecar e confessar. Sabem, aquela vez em que nós dizemos: Deus, desta vez é a sério, eu não vou voltar a pecar. Já alguém olhou assim? Ok. Mas eu acredito que nós podemos cortar este ciclo. Eu acredito que nós podemos terminar ciclos em nossa vida, criando novos hábitos, novas formas de encarar isto. Num dos ministérios que nós trabalhamos, que é a Liberdade em Cristo, aqui na nossa igreja, falamos um pouco acerca disso. Porquê? Porque basicamente qualquer vício, seja ele qual for, é procurar fora de Deus, ou qualquer pecado, é procurar fora de Deus satisfazer uma necessidade
em alguma coisa que não em Deus. Então, muitas vezes, o que acontece é quando nós estamos continuamente a satisfazer as nossas necessidades em alguma coisa que não é Deus, que aquilo torna-se um hábito em nossa vida. O que acontece? Eu já tenho falado que a nossa carne não melhora. A nossa natureza, a nossa tendência pecaminosa não melhora. Não é? A carne não melhora. O diabo não melhora e o mundo não melhora. Okay? Os três inimigos do cristão nunca vão melhorar. O que nós precisamos é lidar com eles. Então, perante tudo isto, eu penso que precisamos de encarar o pecado como algo sério e tomar uma decisão com o poder de Deus, com a ajuda de Deus e com o recurso que Deus nos dá, de sairmos deste ciclo. No final, eu penso falar um pouco mais acerca disto. E um dos temas, se calhar, que seria interessante falar, não é? Eu sei que hoje vai ser um bocadinho assim um bocadinho assim para o ar, não é? Mas um dos temas muito interessantes que nós falamos é só da santidade, da santificação. Nós fomos santificados, nós somos santificados ou nós vamos ser santificados? O que é que vocês acham? Somos. Já fomos? Sim. Já fomos no passado. E vamos ser? Sim. Ok, então estamos a falar de três coisas, certo? Na verdade, o processo da santificação é um processo que aconteceu com Jesus Cristo, quando nos salvou, quando nós somos salvos, nós somos santos. E depois nós estamos no presente numa mudança completa e no final nós vamos ser completamente santos. Por isso é um processo. E porquê é que eu falo de santificação? Porque a santificação deve nos dar esta ideia de que nós não estamos a nos tornar filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Que nos estamos a tornar como Jesus. Certo? E esta é a chave de tudo. Se agarrarmos isto, então nós vamos viver uma vida de transformação da nossa vida. Ou seja, é importante tu e eu percebermos que esta dinâmica da mudança em nossa vida é uma coisa que só vai terminar um dia, certo? Quando virmos Jesus. Então não desesperes. Se tu não estás 100% bem, não há problema. Tu estás em construção e eu também. Ou seja, nós estamos no processo de mudança. E isso deve nos trazer esperança. É como esta rua, não é? Tenho esperança que esta rua vai ficar boa. Finalmente. Outro dia fui à Câmara Municipal a testemunhar um vizinho nosso que teve aqui um acidente quando havia um buraco ali em cima. Não é? E fui lá testemunhar e a pessoa que me estava a fazer a entrevista era um advogado e disse: como é que você passou por baixo estes dias? Perguntei eu. Ele olhou para mim e disse: por acaso até passei. Você já viu que a rua está que vai vir mais buraco assim? Pois eu creio que sim. Tenho esperança que esta rua vai ficar melhor. Ora, tu também tens que olhar para a tua vida com esperança. Que Deus está a trabalhar em ti. Não desesperes. Mas também não fiques a olhar para o passado. Não fiques também... Deus está a mudar. E nesta relação com o pecado, a tua determinação para ser diferente é que te vai fazer crescer. Há muita gente que eu conheço que tem pouca educação formal, que não tem grandes conhecimentos bíblicos e teológicos, mas que ama Jesus, porque elas estão a ser transformadas por Jesus. São pessoas que tu ouves orar e tu percebes que está Cristo ali. E é isso que eu acho que nós precisamos de assumir a necessidade de mudar. E de não nos encostarmos a uma realidade que não é nossa. A nossa realidade é sermos filhos de Deus. O que é menos do que isto não é real. Entendes? Não é normal. Não é bom. Não é assim que tem que ser. O que é normal é tu e eu sermos filhos de Deus e vivemos como filhos de Deus. Isso é que é normal. Então há algumas coisas que João está a querer dizer para nós. Primeiro, nós temos uma vida espiritual. Nós compartilhamos, uma das coisas mais curiosas é que nós compartilhamos a natureza divina. E o segredo, ele fala isso algumas vezes aqui nesta passagem, o segredo, como eu tenho falado tantas vezes, é permanecer ligado a Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, mas aquele que vive pecando não vive meu conhecimento. Ou seja, para o crente, pecar não devia ser visto algo como normal, mas algo anormal e não natural. E muito rapidamente, vamos fazer aqui um contraste. E eu
com isto estamos a percorrer a reta final. O Filho de Deus, quem é? Ele chama outra coisa o Filho do Diabo. Só usa estas duas categorias. Não há meio. Não há ali uma coisa ali no meio, está bem? Então, a pergunta é para ti e para mim. Quem sou eu? O Filho de Deus pratica a justiça. Diz, é justo como Deus é. Não vive na prática do pecado. Nele permanece a semente divina. E diz aqui que ele é nascido de Deus. Agora, o filho do diabo pratica o pecado. E é natural para ele, porque o diabo é assim. Vive em rebeldia contra a lei, não conhece nem viu a Deus. O cérebro do diabo vive habitualmente no pecado e diz aqui também que ele não ama. Então temos aqui uma realidade que ele faz um contraste muito claro. Ele não dá grandes hipóteses para ficarmos ali no meio. Ou seja, ele não está a falar de uma perfeição, mas ele está a falar verdadeiramente de uma identidade que nós assumimos como filhos de Deus. Nós queremos viver a nossa identidade como filhos de Deus. E quando ele termina, no versículo 9, já na parte final, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive da prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O que quer dizer aqui é que Deus colocou em ti o quê? A semente de Deus. Também tens a semente do homem. Eu tenho a semente do homem, certo? Mas o que está em ti é a semente de Deus. Então sempre que nós permanecemos em Jesus, sempre que nós vivemos à luz dessa nova identidade, que nós somos em Cristo, nós vamos viver vidas de vitória. Então o Filho de Deus se torna, por natureza, igual ao seu Pai. Isto é como, na verdade, não é? Na verdade, é como na reprodução humana. Quando o esperma do homem leva para aquela nova criação características da identidade do Pai. E a semente de Deus que há em nós traz as características de Deus. Então essas características que estão em nós, completamente, uma criança, um bebê é 100% homem ou mulher, ele não sabe ainda falar, se calhar nem sabe andar, mas ela é 100% homem. Está lá tudo. Tudo o que é um ser humano está lá. Só falta desenvolver. Quando tu nasces de novo, quem é que tu és? Completamente filho de Deus. Certo? Alguma coisa que te falta? Não. O que é preciso? É aprender a andar e a crescer. Então, esta eu acho que é a mensagem que o apóstolo João queria trazer para nós esta manhã. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto, somos. Então hoje, quando debateres com os teus dilemas, os teus problemas, as tuas ansiedades, as tuas preocupações, aquilo que está a conduzir a tua vida, aquelas discussões que não terminaram, aquelas conversas que ficaram no meio, quando tu debateres com as tuas lutas contra ti próprio, pensa, tu és filho de Deus. 100%. Completamente. 1000%. É isso mesmo. Alguém que foi batizado há 15 dias já aprendeu a lição. 1000%. Ela é filho de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus completamente. Agora, se Satanás nos fizer pensar que nós afinal não somos tanto filhos de Deus como pensamos, e se nós seguimos a agenda dele, o que é que nós vamos ser? Um pouco menos que filhos de Deus. Deixamos que o nosso comportamento defina a nossa identidade e não que a nossa identidade afirme o nosso comportamento. O segredo de tudo, sabe o que é? Permanecer em Jesus. Permanecer unido a Ele, como a vara na videira, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Permanecer em Jesus.
permanecer em Jesus, quando quer que seja, venha à nossa volta, permanecer em Jesus, vai ser o que vai fazer toda a diferença em tua vida. Vai ajudar a viver a vitória que Deus tem para a tua vida. Eu oro que nós realmente lembremos que nós somos filhos de Deus. Para que a mensagem fique realmente gravada, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz outra vez que ela se calhar um bocado não ouviu. Vê com que amor te amou o Pai, a ponto de ser chamado Filho de Deus, e és realmente. Glória a Deus.